Hoje a gente está indo para Barão de Cocais. Vamos pegar esse trem aqui para ir lá fazer o FKT, trem de doido. Nós vamos descer na estação de Barão de Cocais, tração Dois Irmãos, percorrer a Serra de Cambotas inteirinha e tentar voltar no horário do trem, né? O FKT, na verdade, é conseguir pegar o trem de volta. Meu nome é Felipe Madeira, eu sou biólogo de profissão. Eu nasci em Santa Bárbara, que é um município aqui do lado de Barão de Cocais, mas eu fui criado em Barão de Cocais, né? Sou pé de pomba de criação. Pô, crescer no interior é muito bom, né? Você cresce livre, solto na rua, no ambiente natural. A gente fazia trilha sem saber que era um estilo de vida ali. Era natural, a gente vivia só. O FKT Trem de Doido veio da ideia de fazer um FKT na Serra de Cambotas para que as pessoas poderem vir conhecer a serra quando elas quiserem, né? Ligando os principais atrativos da serra. O nome Trem de Doido veio porque é um FKT do trem, né? Você vai poder ter a oportunidade de pegar o trem em Belo Horizonte, descer na estação, fazer o circuito, curtir ele e pegar o trem de volta. E como a gente está em Minas Gerais e é um FKT do trem, por que não ser o trem de doido do Loborges, né? O mineiro e tal. O futuro, acho que não só aqui na nossa região, mas para Minas Gerais, ele é meio assombroso, né? Tá difícil assim de pensar alguma coisa muito boa assim nessa questão ambiental das nossas montanhas. Mas quando eu era criança, os empreendimentos eram longe da cidade, fora da cidade. Hoje eles estão chegando já dentro da cidade. Então está chegando muito rápido dentro da cidade esses empreendimentos minerários. Se a gente não começar a lutar agora, não começar a fazer alguma coisa agora, dificilmente essa próxima geração vai ter o que a gente ainda tem para viver aqui. Eu tenho a consciência que a gente precisa, mas não aceito hoje o tipo de exploração do jeito que é feito. É cultural da região, né? É uma região mineradora e assim, é uma região industrial, na verdade, né? Porque não existe só minas, existem grandes empresas explorando aqui de outras formas. Minha consciência, talvez ambiental, dessa parte de exploração, só veio depois que eu saí da cidade, que eu vi esse mundo de fora, entendeu? Eu lembro que aqui não tinha, até 2000, 2001, não tinha muito esporte radical. Você sabia que existia, que o pessoal já vinha fazer na Serra de Cambotas lá, escalada e tal, mas não tinha muito praticante na cidade, né? Até saiu numa revista, não sei se foi a Fator 2, saiu Cambotas. O futuro da escalada brasileira é aqui e tal, e aquela coisa era empolgante demais, né? Nossa, na minha cidade, né? No meu lugar. Então, isso foi um negócio que me levou talvez para escalada, né? Porque eu não escalava na época, eu não conhecia escalada. Cambotas ficou muito tempo, meio parada, assim, ninguém frequentando as trilhas, assim, pela corrida, né? Com o movimento da gente do Climbotas, depois veio o Chico Santos,
ajudou a fomentar mais o esporte. E aí agora a última onda é a onda do trail. E eu comecei a trazer amigos para cá. E eu lembro que eu trouxe um amigo, que é o Douglas de Brumal, que é lá do Carás. E ele gostava de fazer prova, ele já fazia prova, tanto que ele tentava me levar sempre para as provas. E ele falou assim: Felipe, esse lugar aqui é maravilhoso. Tipo, eu fui numa prova que é considerada a prova principal do Brasil, na época era em Indomit, e lá a gente corre na estrada e quando tem uma trilha assim, é uma trilha num pasto, assim, que a gente aqui nem vai porque tem tanto lugar legal que só me leva nos lugares legais que a gente nem passa naquele lá. Sabe por que eu escolhi aqui? Porque aqui é difícil. Nada em Cambotas é fácil. Mineiro gosta tanto de pão de queijo que até Mommbora a gente come com pão de queijo. Sabor de Mommbora, pão de queijo. Pode casar. Eu sempre curti essa ideia do skyrunning. Antes do skyrunning começar aqui no Brasil, eu já estava ligado no que estava rolando lá na Europa, acompanhava. Como tinha uma bagagem muito grande já de trail, fazer alguma prova ou outra, eu falei assim, não, pela primeira vez eu vou sentar e vou fazer um circuito inteiro, porque foi o primeiro ano, em 2023, que o skyrunning conseguiu fazer um circuito fechado e mais organizado, né? Vou aproveitar que esse é o momento de fazer alguma coisa e planejei várias provas para fazer. Planejei treinamento também, que eu nunca tinha tido nem treinador na vida inteira de trail. Eu sempre corri por correr assim, o que eu estava com vontade. E aí eu fiz a primeira prova. Foi de 2023, foi a do Pico da Bandeira. E aí eu fui desistir. Foi um ano, assim, foi muito difícil. Eu acho que depois que eu terminei a prova lá do Insanity, tipo assim, eu terminei ela terminada, falei assim, não vou fazer mais porra nenhuma, não vou fazer mais nada, eu vou sair desse meio, vou dar uma sumida, não vou parar de correr porque eu gosto, mas eu vou voltar às minhas origens, sabe? Eu vou voltar lá atrás. Por que eu comecei a correr? Porque lá atrás eu era feliz. Eu não quero saber de participar de corrida, de estar nesse meio. Isso estava me desgastando demais, estava mexendo com a minha saúde física e psicológica mesmo. Então eu vou parar com isso. Então foi um motivo que eu desisti, assim, falei assim, ah não, vou sair fora. O FKT para mim veio com essa frustração de ver de como que o mercado, de como que as coisas estão acontecendo, estão sendo direcionadas, entendeu? O FKT ele é bom por isso, né, cara? Porque ele é uma ferramenta hoje de levar a economia para uma comunidade, de desenvolver o turismo no lugar onde não tem e de proteção das montanhas, né? Ou de proteção das trilhas de algum lugar, porque a gente está, de certa forma, ocupando, mostrando que tem alternativas, formas de utilizar aquele ambiente ali para qualidade de vida, para turismo, né? Para outras formas de vivência, né? Só por amor, entendeu? Não tem dinheiro, ninguém paga, ninguém precisa de colocar grana. O que você ganha é a experiência, e a experiência é só para você. Eu acho que o mais legal do FKT é isso, é você poder fazer ele da forma que você quer. Você está indo para a montanha que você quer, para aproveitar do jeito que você achar melhor, entendeu? No seu tempo. Quando eu estava pensando no desenho dele, eu tentei o máximo explorar o que a gente tem de melhor aqui para a pessoa poder curtir, ligando as melhores trilhas, né? Com variações de terrenos nas trilhas. Então você tem pedaços de trecho de mata, você tem campo rupestre e
Mas o melhor mesmo para a pessoa poder vir curtir a paisagem, curtir a serra, curtir o melhor que tem aqui de Cambotas. Para quem vier pode esperar um percurso que ele é desafiador, mas ao mesmo tempo ele não é difícil não, entendeu? Ele é desafiador, mas vai ter vários pontos de interesse assim, bem legais, como cachoeira, mirantes, pinturas rupestres. Não precisa de ter medo, assim, ele é factível dentro de um período ali de 8 horas, né, que é o período do trem, né, desde a hora que você desce até a hora que o trem passa para retornar para BH. Fica aqui o convite, venha correr o FKT Trem de Doido em Barão de Cocais.